O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa. É o domingo da Divina Misericórdia. Domingo in albis, tradicionalmente chamado assim, porque os catecúmenos, depois de terem sido batizados no domingo de Páscoa, apresentavam suas vestes brancas diante do bispo, né? Pois bem, nesse domingo a gente lê tradicionalmente o Evangelho da Aparição de Jesus 8 dias depois da Páscoa. É o Evangelho da Aparição a São Tomé, né? Então, o Evangelho é de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Então, o Evangelho começa há 8 dias atrás, lá no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, estando fechadas as portas, onde os discípulos se encontravam, Jesus aparece. E ele aparece aos 10 apóstolos. Não são 12. Judas tinha se matado, Tomé estava ausente. Os outros 10 estavam lá. Jesus, então, aparece a estes 10 apóstolos. Eles dão notícia a Tomé que o Senhor apareceu, e São Tomé diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Né? Então vem a história, o ditado popular, né? O pessoal chega e diz: eu sou como São Tomé, eu preciso ver para crer. Né? Aqui a gente já vê todo um equívoco. Por quê? Se você precisa ver para crer, então é sinal de que você não crê. Né? Porque a própria definição de crer é você crer naquilo que a pessoa está dizendo sem ver. E é essa a história. Aqui, a incredulidade de São Tomé, ela ficou famosa e é evidente. Logo depois, São Tomé faz um dos atos de fé mais maravilhosos do Novo Testamento.
Jesus aparece para ele. São Tomé vê Jesus ressuscitado. Ele não precisou crer nisso, ele viu. Só que ele, diante de Jesus, diz: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ali, uma das profissões de fé mais lindas, porque o que ele estava vendo era um homem ressuscitado, mas está chamando e dizendo que este homem não é somente Jesus, que ele conhecia, né? Mas ele está identificando, sabendo quem é Jesus, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e chamando ele de Deus. Então aqui é injusto com São Tomé dizer que São Tomé não teve fé. Ele teve fé, sim. A fé dele, claro, atrasou um pouco, né? A fé dele foi uma dúvida a respeito da ressurreição, mas uma vez que ele viu a ressurreição, ele teve fé em que Jesus era Deus. E, oxalá, quem dera, né, nós imitássemos São Tomé nesse ato de fé tão profundo, né? Todas as pessoas, nós imitamos São Tomé, né? Você que estamos ouvindo, você que está me ouvindo aí, eu sei que você crê que Jesus é Deus, mas quem dera o mundo inteiro imitasse esse ato de fé de São Tomé. Olhando para esse evangelho, eu gostaria de refletir um pouco com vocês a respeito da cultura da dúvida. Ou seja, São Tomé duvidou. E o homem moderno também duvida, um pouco como São Tomé, eu diria até pior do que São Tomé. O homem moderno, ele quer de fato ver para crer, ele monta todas as suas convicções diante de achados científicos, né? Ou seja, a gente acha que a coisa é assim, se a gente não levar no laboratório, medir, fazer experiências, etc., para ver realmente os resultados, uma vez que você viu a coisa, então, isso aqui é científico, aí eu acredito na ciência. E quem acredita em outras coisas é tido e havido como sendo uma pessoa ingênua, né? Ou seja, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa sábia aos olhos do mundo moderno, se eu tenho esta atitude de que eu não creio em nada. Eu preciso experimentar primeiro, eu preciso medir primeiro, eu preciso ter, né, uma realidade palpável para confiar. E é assim que a gente vive hoje, numa cultura baseada na dúvida, né? Desde 400 anos atrás, com um filósofo chamado René Descartes, que a dúvida é cultuada no nosso mundo como sendo coisa de gente inteligente, né? Se você é inteligente, você duvida. Pronto. Se você acredita, então você é um ingênuo, um boboca, um caipira, né? Um cara da roça, iletrado, e por isso não merece crédito. Então, o mundo está baseado na dúvida. Descartes instaurou a dúvida metódica, ou seja, nós temos que duvidar de tudo. Se eu quero conhecer a verdade, eu preciso primeiro, a atitude primeira é duvidar de tudo, por tudo abaixo, com uma dúvida, né, uma crítica cada vez mais mordaz, que foi se aperfeiçoando ao longo dos séculos. Ou seja, a dúvida de Descartes foi se tornando cada vez mais popular entre os filósofos e hoje é popular no meio do povo. Você vai numa roda de amigos, alguém diz que crê numa coisa, o outro olha para você, mas você é muito ingênuo, né? Imagina, você vai acreditar nisso. Eu não acredito. Então aí, o cara que não acredita, o cara que é crítico, esse sim é o sábio. Só que o que as pessoas não se dão conta é que isso é uma bobagem
de adolescente bobo que não enxerga as coisas. É como o adolescente que diz assim: eu sou livre, eu não vou obedecer aos meus pais, quero fazer o que me bate na cabeça, na telha, não vou obedecer aos meus pais. Ele vai sair de casa e faz o quê? Obedece fielmente, submisso ao pessoal da gangue, ao grupo. Ou seja, ele deixa de obedecer o pai e a mãe, que talvez tenham a sabedoria da idade, da experiência, que quer bem a ele, que quer o bem dele, para obedecer a um bando de moleque que não quer o bem dele e que não tem experiência nenhuma, está todo mundo quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede, né? Pronto. E ele se acha muito crítico, ele se acha muito sábio, ele se acha muito maravilhoso porque ele acreditou. Desconfiou dos pais e acreditou na gangue. E ele acha, e essa é a ilusão do adolescente bobo, que aquilo lá é uma conclusão da cabeça dele, que ele é livre. Ele não vê que ele é escravo do grupo, que ele é escravo dos seus comparsas, né? Que ele é escravo daquilo que a gente chama tecnicamente da peer pressure, da pressão dos amiguinhos, dos colegas, dos companheiros. Pois bem, a mesma coisa nós podemos dizer com relação à ciência. Veja, diz que você é crítico, né? Você só acredita na ciência. Mas vamos lá. Você vê claramente, e essa pandemia é uma ocasião maravilhosa da gente enxergar em que estado caótico se encontra a tal da ciência. Ou seja, você não encontra dois médicos que digam a mesma coisa. Um diz que não adianta pôr máscara, outro diz que é para pôr máscara. Um diz que tal coisa é remédio, outro diz que não é remédio. Um diz que o procedimento é A, outro diz que é B, o outro que é C. E você vê claramente que as soluções, aspas, científicas, se inclinam sempre na direção das opções políticas de cada um dos médicos. Ora, meu querido, você que está me ouvindo, eu não estou dizendo para você não confiar na ciência. Eu só estou dizendo que essa coisa que o homem moderno acha que porque ele confia na ciência, que ele não está tendo fé, é uma ilusão boba. Porque você não foi lá no laboratório fazer a experiência. Então, o que você faz é exatamente ter fé. Você tem fé na ciência. Ou seja, você deixa de ter fé nos santos apóstolos. Você deixa de ter fé em Jesus Cristo. Você deixa de ter fé nos profetas para ter fé num bando de gente que tem uma vida devassa, interesses políticos e opiniões questionáveis. E você acha isso muito crítico e sábio. Você acha muito bom que você é crítico, eu sou inteligente. Por quê? Porque eu questiono a Igreja Católica. É só você, numa roda de amigos, você chegar e dizer que você questiona a Igreja Católica, todo mundo diz, que corajoso, né? Veja, é injusto dizer a comparação que bater na igreja é bater num cachorro morto, porque a igreja não é um cachorro morto. Mas que a igreja tem se demonstrado inofensiva para os seus críticos nos últimos anos, quem sabe até séculos, é uma coisa mais óbvia do mundo. Ou seja, é uma moda bater na Igreja Católica. Para bater na Igreja Católica, vale qualquer pedaço de pau. Você pode fazer e todo mundo vai aplaudir você e dizer que, nossa, como você é crítico. Por quê? Porque se criou esta coisa de que nós não podemos ter fé. Só que, deixa eu dizer para você, eu não estou falando aqui da fé sobrenatural, mas da fé como atitude humana. Deixa eu dizer, meu irmão, a vida
é impossível sem fé. Sim, literalmente, a vida é isso que eu estou lhe dizendo. A vida é impossível sem fé. E não somente isso, qualquer um que não tenha fé, sabe onde é que termina a pessoa que não tem fé? No asilo de loucos. Está parecendo estranho essas minhas afirmações? Deixa eu explicar para você. Quando uma criança nasce, o que é que ela faz com os pais? Ela tem fé. Quando a mãe entrega a mamadeira para a criança, já pensou se a criança adotasse a dúvida metódica e dissesse assim, não, eu não vou beber a mamadeira. Por quê? Porque vai que tem veneno na mamadeira. Né? E a criança então morre de inanição, porque ela não consegue fazer a comida para ela, mas ela está duvidando da mãe, que está dando a mamadeira para ela. Qualquer um diria que uma pessoa dessa não é sábia, é estúpida, é suicida. Veja, a vida não existe sem fé. Você vai se sentar para almoçar, para jantar, mas já pensou se você fizesse a dúvida metódica e paranoica de se perguntar se a cozinheira colocou veneno na comida? Você nunca mais come. Acabou. Acabou sua vida. Não somente isso. E se você duvidar do engenheiro que calculou o prédio onde você está entrando? E se a laje cair na sua cabeça? Será que ele calculou certo? E se você duvidar do engenheiro que fez o carro? Se você entrar no carro e na hora de dar partida, ele explodir. Porque, afinal das contas, o que é o motor de um carro? É uma explosão controlada. Mas e se ele não controlou certo? E o médico? Como que você vai entregar sua vida para um médico? Você não entende de medicina, ele está te dizendo, toma esse remédio. E você vai aceitar que aquilo é remédio e não é veneno? Veja, e assim por diante. A vida ela é impossível sem fé, sem confiança. Ou seja, o que é fé aqui? O que é que eu estou dizendo que é fé? Fé é o seguinte, você está confiando numa pessoa que, por uma razão ou outra, merece a sua confiança enquanto autoridade. Eu confio no mecânico do meu carro, porque ele já mostrou que ele tem habilidades boas de mecânico. Eu confio em tal médico, porque ele já mostrou que tem habilidade. E que coisa tremenda quando a gente chega e enxerga que a gente pôs a confiança numa pessoa que no fundo era um estelionato. Ou seja, ele fez propaganda que tinha competência, mas não tinha. Você pagou por uma competência que ele não tinha. Todo mundo se sente lesado. Pois bem, vejam, a confiança, a fé confiante humana, nesse nível humano, torna possível a vida. E qualquer pessoa que metodicamente duvidasse de tudo e de todos, sabe onde essa pessoa iria parar? Ou no túmulo, ou no manicômio. Você tem que confiar nas pessoas para viver. A confiança faz parte da vida. A vida seria impossível sem confiar. Mas aí você enxerga a malícia demoníaca do mundo moderno. A malícia demoníaca do mundo moderno é o seguinte: você pode confiar em todo mundo, só não confie na igreja, só não confie nos santos, só não confie em Jesus, só não confia na Bíblia. Você vê claramente que é uma dúvida metódica seletiva. Ou seja, eles escolhem em quem eles vão confiar. Aí você é crítico, você é maravilhoso, porque você está duvidando. Eu tenho que ver para crer. Eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se ele aparecer para mim. E aí, ele vai e aparece para você, mas você vai para um psiquiatra que diz, você delirou, vem cá, deixa eu te dar um remédio, porque você delirou. Ele vai duvidar. Não, mas eu toquei, doutor. Mas isso é impressão do seu cérebro. Né? Por quê? Porque como é Jesus, como é religião, então você precisa duvidar. Você tem que duvidar. Agora, se fosse um ateu, né, com a teoria mais louca, mais improvável da face da Terra,
você acreditaria piamente porque está na moda, né? Todo mundo aceita. Então você não vê que você está trocando a sua confiança em Deus pela confiança num conjunto de homens que, com sua boa vontade ou má vontade, não sei, querem governar a humanidade. Meus queridos, o Concílio Vaticano I nos recorda que Deus não se engana e não engana ninguém. Se tem alguém que é digno de fé, é Deus. Vejam, um cientista, ele pode se enganar. Já aconteceu isso na história inúmeras vezes, e é assim que a ciência progride, né? A pessoa faz uma experiência, chega a uma conclusão, só que aquela conclusão não foi testada o suficiente e a comunidade científica, anos depois, vê que aquilo que foi a experiência daquele cientista foi errado. Um cientista pode se enganar. O que é pior, um cientista pode enganar os outros, porque também não vamos dizer que na humanidade de 7 bilhões de habitantes no planeta, os únicos que não têm o pecado original e malícia são os cientistas. Não vamos ser ingênuos de chegar e dizer que eles são a única classe de pessoa ilibada e imaculada que não querem enganar ninguém. São os benfeitores da humanidade. Vejam, eu não estou dizendo que os cientistas são uma classe de pessoas más. Eu só estou dizendo que eles não são uma classe de pessoas melhores do que nós. Ou seja, eles têm virtudes e têm defeitos. Então, vamos parar de ser ingênuos. Vamos parar de ser levados e guiados por uma falsa necessidade de que nós precisamos ter experiências diretas e concretas das coisas para crer numa verdade. Meus queridos, a maior parte das verdades, seja científicas, né? Seja em qualquer outra área, afetiva, social, familiar, etc. e tal, a maior parte das verdades nas quais nós cremos, nós não tivemos nenhuma experiência. Nós simplesmente confiamos nas pessoas. Então, se você faz isso o tempo todo e a sua vida inteira, pergunte a si mesmo que não seria sábio você, olhando para a virtude dos santos, olhando para a grandeza dos apóstolos, crer no que eles estão dizendo para você? Quando os apóstolos nos dizem que Jesus ressuscitou e eles deram sua vida por isso, derramaram seu sangue, realizaram proezas, fizeram atos virtuosos, magníficos, você não vai crer neles? Não somente isso. Quando você ouve Jesus e você vê a grande virtude daquele homem, e você vê que a doutrina dele é sublime, que ele não pode ter sido inventado pelos apóstolos. Aqueles apóstolos frágeis, aqueles apóstolos que, a um certo momento, pecaram, mas depois se converteram, eles não podem ser os inventores de uma coisa genial, como é Jesus. Então é evidente que a sublime doutrina de Cristo, os seus milagres, a sua vida virtuosíssima, nada disso pode ter sido inventado. E este bom Senhor, Jesus Cristo, está dizendo para você que Ele não é simplesmente um homem qualquer. Ele é Deus, que se fez homem e veio nos trazer uma luz do alto, para que nós, crendo nesta luz, saiamos das trevas. Meus queridos, existe sim, no ser humano, uma inteligência capaz de ver a verdade. Mas
A inteligência humana, ela não começa com a dúvida, a atitude de dúvida. Ela começa com a atitude de aceitação confiante. Se nós não temos razões para desconfiar, devemos nos abrir. E nessa aceitação confiante, deixar que Deus nos fale. Que nos fale através das pessoas virtuosas, dos santos. Que nos fale através da sublime doutrina do Evangelho. Deixe-se iluminar por essa luz. E veja que, na verdade, a dúvida, a cultura da dúvida, na qual está montada a nossa sociedade moderna, é simplesmente uma cultura de dúvida a respeito daquilo que vem de Deus, daquilo que é bom, honesto e cristão. Qualquer louco que saia por aí pregando coisas estapafúrdias, imorais, revolucionárias, desrespeitosas, todo mundo diz: nossa, como ele é crítico, como ele é ousado, como ele é revolucionário. É admirável. Mas se alguém aceita a verdade sublime vinda de Jesus Cristo, então esse é um bobo, é um ingênuo, é um iletrado. Mas será que não é o contrário? Será que não é exatamente esta armadilha do demônio? Então, a dúvida de São Tomé nos dá a ocasião de refletirmos a respeito desta veneração tola que a nossa sociedade atual tem a respeito da dúvida. Quando você duvida, todo mundo acha que você é crítico e inteligente. Na verdade, você não está sendo crítico coisa nenhuma. Você está simplesmente concordando com a opinião de pessoas revolucionárias que, no mais das vezes, têm uma vida imoral e uma vida muito infeliz. Voltemos-nos para Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele nos quer bem. Ele é o próprio Deus que se fez homem para nos salvar. Baixe a guarda, né? Aceite, vá de peito aberto para Jesus. Deixe que Ele ilumine você. Se deixe iluminar pela sublimidade da sua doutrina, pela sua bondade, e você não vai se arrepender. Você encontrará um tesouro, um verdadeiro tesouro escondido. E que Deus conceda que você, alegremente, vá e venda tudo para comprar esse tesouro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.